Olá, galera do bem. Olá, Brasil, brasileiros. Estão espalhados aí também. Nós estamos com uma audiência muito boa nos Estados Unidos e na Espanha, né? Foram os países que sobressaíram aí depois do Brasil, tá? Bem-vindos a mais um Estado de Coisas, onde nós estamos fazendo uma série, né? Apresentando aqui o Carlos Ferreira e o Lauro Fontes, professor Lauro Fontes, que está nos dando uma verdadeira aula, né? O professor Lauro fez com que esse programa tivesse um formato de aula realmente. Então, aqueles que quiserem acompanhar a playlist, vai aprender muito sobre isso, tá bom? Vocês vão sentir isso no programa. Então, chega de blá blá blá, vamos para a pauta de hoje, né? Eleições 2022, nós estamos nisso aí, porque tem muita coisa no meio disso que nós ainda não entendemos, e o professor Lauro vai nos esclarecer cada ponto desses aí, tá bom? O dilema da representação política e os mecanismos da escolha dos representantes. E tem algumas perguntas aqui que é bastante interessante. Vamos lá? Por que a crise de representação política? Por que existe isso? Nós vamos saber hoje. O que, afinal, é a representação política? Nós temos uma ideia muito errada sobre isso e o professor Lauro hoje vai nos esclarecer. Quem são os representantes políticos? Quem são os representantes políticos? Nós achamos que é aquele nome que eu votei e ganhou e etc, e talvez não seja isso, né? Eu acho que vamos ter surpresas aí. Quem escolhe de fato os escolhidos? Gostei dessa pergunta. Quem escolhe de fato os escolhidos? Quem pode ser um representante político? O eleitor participa do processo de escolha dos representantes políticos? Será que o eleitor participa da escolha dos representantes políticos, né? E aquela pergunta de $1 milhão, né? Haverá mesmo uma eleição no Brasil? E vamos lá para os... Vai ter um breve histórico aí, o professor vai nos passar cada ponto desse aí, né? E o ponto focal aqui, origem, causas e consequências do desenvolvimento, consolidação e aculturamento da crise de representação. Estamos aqui, eu sou Celso Rabelo, nós temos aqui o Carlos Ferreira e temos também aquele que, por último, né, e não menos importante, aliás, o mais importante aqui, porque é quem nós vamos provocar e explorar bastante, que é o professor Lauro Fontes. Então, vamos lá, Carlos, o seu alô rapidinho para que o professor Lauro Fontes possa entrar, dar o seu alô rapidinho, cumprimentar a galera do bem, né? E já começar a falar sobre os assuntos de hoje. A palavra é sua, Carlos Ferreira. Ok, Celso. A pauta do programa anterior nos colocava exatamente a conotação dos mesmos problemas, enfocando, vamos ter eleição ou um plebiscito, né? Então, faz parte ainda do contexto da pauta de hoje esse dilema, né? Teremos uma eleição ou um plebiscito? E isso vem no arrodo da questão da representatividade. Hoje nós estamos sem representatividade para a eleição ou a eleição plebiscitária de um candidato a presidente da República do país. É um dilema monstruoso, não é, Lauro? É, sim. Olá, boa noite, meus irmãos, Celso Rabelo, Carlos Ferreira, meu querido amigo. Olha, boa noite a todos, né, do canal, dos ouvintes, todos os simpatizantes do programa, né? Eu não preciso mais me apresentar, nós somos já, podemos nos considerar, assim, membro da roda, né, membro da mesa.
Olha, você tem razão, esse dilema vai continuar, sabe? E eu receio que ele vai demorar a ser respondido pela sociedade, porque nós estamos às escuras, né? Há muito tempo que se perdeu a prática de se discutir a sociedade brasileira, os problemas da sociedade brasileira, né? Quem tem menos de 40 anos, ou até, arrisco dizer, 50, não sabe o que é organização social e política brasileira, não conhece essa disciplina. Que era ensinado nas escolas para se debater a sociedade brasileira, os problemas políticos, para a formação da crítica social e política da sociedade, dos estudantes. De lá para cá, as coisas mudaram. Muitas disciplinas que poderiam contribuir com isso foram entrando e saindo da grade curricular brasileira, né? Como a sociologia, que agora está praticamente proscrita, proibida de se falar em sociologia nas escolas, né? Filosofia, então, Deus me livre, isso é alienador, isso é perigoso, isso é subversivo, já não pode mais falar de filosofia dentro das escolas, né? Porque é uma questão comunista, né? É uma questão que transforma a mente das pessoas. Não se pode falar mais em educação moral dentro das escolas, porque vira uma coisa de partido político, é a escola, né, partidária, né? Colocaram no ar escola sem partido, que não pode falar sobre partido, sobre política na escola. E vai falar onde? As igrejas? Não pode. O pastor não deixa. O padre não deixa. Vamos falar do banco da praça, vem tudo errado, não é? Se você for falar na mesa de shopping, vem todo tipo de informação descabidas, que desorientam. Ou no WhatsApp da tia também, né? O WhatsApp da tia, né? Que não é uma coisa estruturada para fazer você desenvolver a crítica, né? Para você desenvolver a cidadania. Olha, eu preciso saber o que é uma representação política. Porque quando se fala nisso, Celso, Carlos, a pessoa pensa logo num deputado, no senador, não é? No vereador, no senador, no governador, no presidente, no prefeito. E não é nada disso. Uma representação política é aquela pessoa que está na comunidade e que representa exatamente o interesse social e coletivo junto à própria coletividade e o poder público e o privado. Esse é o representante político, porque ninguém vive mais na Grécia Antiga. Lá, quando tinha que tomar uma decisão, ia todo mundo para uma praça, uma ágora, é uma praça redonda lá. E alguém colocava o assunto: olha, agora nós vamos falar sobre a forca. Nós vamos enforcar os ladrões. Quem é a favor? O pessoal levantava a mão. Quem é contra? Contava e decidia se enforcava ou não enforcava. Não dá para você chamar mais a sociedade para uma praça e dizer: ei, como é que nós vamos fazer aqui com essa questão da forca? Não dá, porque cresceu, é muita gente. As sociedades são sociedades gigantes, por menor que elas sejam, né? E pior, numa sociedade ela não é homogênea, ela é heterogênea. Então você vai ter cristãos de várias correntes do pensamento cristão, não é? Vai ter lá o católico, você vai ter o evangélico, de várias matrizes evangélicas, você vai ter lá o umbandista, você vai ter, enfim, você vai ter um monte de gente que vai pensar na forca como uma extinção da vida e não como uma punição social. E tome a briga, não dá. Então você tem que eleger o teu representante político, que é aquele que vai pegar todo o interesse daquele grupo pequeno e vai discutir com a sociedade. Bom, se a gente entender que esse representante tem que ir para a política partidária, então ele passa a ser um representante político partidário. Mas aí ele se afasta momentaneamente daquele interesse menor lá, que na verdade era o maior de todos. Por quê? Porque ao se inscrever numa agremiação política, ele vai ter que defender o programa partidário, que é um recorte que o partido faz e que vai representar junto ao legislativo. É o interesse do partido. Acontece também
que uma nova confusão é feita aí. O representante político partidário, ao defender o programa do partido, pode ser conflitante com o interesse do grupo em que ele veio, de onde ele veio. Então, nós precisamos aprender claramente o conceito dessas duas coisas. Sabe por quê? Porque, enquanto representante político da comunidade, eu posso destituí-lo. Eu posso chegar num grupo, olha, o Celso não pertence mais ao nosso grupo. Ou, na menor das hipóteses, o Celso não representará mais os nossos interesses políticos. Pronto, está resolvido. Mas quando ele vai lá para o partido político, muda tudo de novo. Você não pode tirar ele de lá. E nem o partido, uma vez aceitado que ele participasse do partido, pode expulsá-lo facilmente. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque o voto dele dentro do partido, se eleito para um cargo do legislativo ou do executivo, não pertence a ele, pertence ao partido. Então você não vota no teu candidato, você vota no candidato que o partido vai cobrar, que cumpra o seu programa partidário. Se me permite, professor, você no programa passado deixou bem claro que o partido é uma empresa, né? Então nós podemos dizer que ele é um funcionário dessa empresa nesse sentido. No sentido figurado, sim, porque a lei dos partidos políticos diz claramente que o partido político é uma organização de direito privado. Não se submete às regras do poder público. Ela se submete ao Código Civil e à legislação empresarial. Chato, né? A gente tinha a ideia de que o partido era uma entidade pública. Não é. Privada. Agora, no Brasil, tem uma normalia que depois a gente vai voltar a falar nisso. Vai voltar aqui, mas eu vou levantar a bola para não ficar uma coisa sem sentido. Eles são organizações de natureza privada, regida por leis do Código Civil e Código Empresarial, mas financiado totalmente a sua manutenção, seu custeio e as eleições pelo orçamento público. Dá para dormir com uma zoada dessa? E mais, sendo submetido sendo, então, mantido pelo orçamento público, tanto o seu funcionamento quanto as eleições, não se submete às leis de controle do país. Não são transparentes. Eles não são obrigados a publicar absolutamente nada igual a uma empresa pública. Exemplo, eles não publicam seu orçamento, não fazem a convocação em editais para fazer sua despesa e não prestam as contas ao público como presta uma empresa privada. Uma empresa pública. Não presta. Eles não entram em alcance dos órgãos de controle que os outros se submetem. Você não sabe como foi o gasto do partido, a menos que ele vá lá na prestação de contas eleitorais, completamente prejudicada. Ela é uma prestação de contas prejudicada, em que você preenche lá dizendo: eu gastei com comida, eu gastei com refrigerante, gastei com transporte, gastei com gasolina, pagamento de servidor. E deu. Mas se você fez uma cotação de preço para saber se a despesa era mais em conta aquilo ou aquela, não faz. Publicou no edital dizendo que vai fazer isso, convocando as empresas, não faz. As empresas que vão prestar esse serviço foram convocadas, são idôneas? Não deve ao fisco? Não interessa. Então, eles gastam como quiser. Aqui lá tem um cara aí que é um presidente do partido, eu não vou dizer o nome do União Brasil porque posso cometer uma impropriedade, né? É presidente de um partido aí que alugou uma picape chique, top. Foi lá, alugou para ele usar como ele quiser. Ele não fez cotação qual é o melhor, qual é o mais barato, não fez nada disso. Escolheu a picape e alugou, com opção de compra no final. Ou seja,
Terminado o contrato, a picape é de quem? Se não tem lá o contrato dentro do processo, dizendo que ela vai ser incorporada no final ao patrimônio do partido. Então, essa história da representação, ela é seríssima, porque se você não sabe quem você está escolhendo, e não sabe quem escolheu essas pessoas e qual o processo que fizeram, os processos que fizeram com que ela fosse escolhida, você está simplesmente na ignorância. Você não sabe. Você não participa do processo político. A única participação do eleitor no processo político, infelizmente, é no voto. Votar. E aí, no encontro passado, a gente já falou um pouco sobre isso, que nós vamos voltar, daqui a pouco a gente volta nisso. Mas você não participa desse processo. Para você participar, e aí eu escrevi um artigo hoje muito comprido, as pessoas não leem, né? Mas não tem importância não, eu vou continuar escrevendo. Que não se faz no Brasil, não se faz política sem partido. Todo mundo diz isso. É meio que verdade. Não é só meio. Por quê? Porque você precisa concorrer às eleições. E não tem no país o expediente da eleição avulsa. Não tem isso. Então você precisa estar dentro de um partido. Para isso você se filia. Você vai lá, se filia ao partido e declara ao partido que você tem interesse em concorrer a um cargo público, de vereador, por exemplo. Aí o partido aceita, né, que você faça isso. E coloca numa lista lá, junto com os outros que manifestaram o mesmo interesse. E aí deveria ir para uma convenção, né? Uma convenção. Vamos escolher a nossa chapa aqui. Né? Olha, o Carlos é o cara lá da Baixada, o cara, né, tem muito potencial de voto, o cara vai contribuir para que a gente defenda o programa partidário. Então, o Carlos vai vir da Baixada lá, se inscreve aqui, nós vamos botar no carro na convenção para que ele represente os interesses da Baixada. Baixada lá do Itaiti. Vamos criar aqui, hipoteticamente, né, uma figura de um lugar que tenha muitas necessidades e muita gente. Então, o Carlos vem, se coloca à disposição do partido e o partido leva o Carlos à convenção para que ele represente aqueles interesses junto do partido no Legislativo Municipal. Mas, de repente, alguém chega lá e diz, peraí, pô, doido, rapaz. Aí, esse interesse do Carlos não está de acordo com o programa do partido. Eu voto contra colocar o Carlos na lista dos candidatos ao cargo de vereador. E defende isso na convenção. Sim. Aí, então, hipoteticamente, o Carlos é o Carlos Bolsonaro. E é da Baixada Fluminense. E daí, ele pleiteia que vai ser o vereador federal, né? Vai prestar serviço só em Brasília, essas coisas todas. Isso contraria os interesses do partido? Ou é isso que o partido desejava que esse representante municipal fazia? Já que estamos falando de Carlos, né? Hipoteticamente. Hipoteticamente. Certo. Você vê aí a distorção da ideia de representação. Porque eu estou falando do Estado normal, como seria normal, né? Seria tudo bom se fosse assim. Porque o partido, ao se inscrever no processo partidário, lá no TRE e no TSE, ele disse que ia defender aquele programa. Então ele está dizendo para a sociedade em seu manifesto, olha, tu vota conosco, com o nosso partido, porque nós vamos defender a social-democracia no Brasil, com distribuição de renda, disse lá. Disse isso. Quando ele olhou para o Carlos, ele disse, peraí, não. O Carlos está dizendo aqui que vai ser o fascismo. Que vai defender o fascismo. E que a Baixada, lá de onde ele vem, está dizendo, olha, nós vamos tocar fogo se for preciso, nós vamos queimar as coisas se for preciso, vamos matar se for preciso. E aí, não é compatível com o programa do partido. Então, obviamente, embora filiado, com todos os direitos de um filiado no partido,
ele não pode fazer parte da chapa, porque contraria o programa partidário. E numa convenção, então, ele não seria um membro da composição da chapa que iria eleição. Isso em estado normal de temperatura e pressão. Para a gente entender como é que é essa representação. Quando ele sai do representante político da comunidade para um representante político partidário. A única vinculação é do interesse que ele representa. Porque ele não é mais o Carlos da Baixada, ele agora é o Carlos partidário. Ele vai ter que defender o programa partidário. E aquele interesse que ele trouxe da coletividade vai ter que se ajustar. Se ele quiser continuar representando, vai ter que se ajustar àquilo que ele vai defender no legislativo. Só que não dizem isso para a sociedade. Quando fala representação política, a gente fecha os olhos e vê um vereador, um deputado. A crise de representação está exatamente na incompreensão ou, né, na ignorância do que é representante político. O governador é representante político? Sim e não. Porque era um cargo majoritário, né? Diferente de um deputado, de um vereador, de um senador. Ele é um representante majoritário, ou seja, ele está lá para pegar aquilo que o partido disse que defende e executar de acordo com o plano de governo que ele traçou, em conformidade com isso que o partido defende. É por isso que quando os caras vão para o cargo, são eleitos, fazem o que querem pela venta. Fazem o que querem pela venta porque ninguém conhece, acha que ele está certo. Aquele plano que foi lá para as eleições, aquele plano de governo que ele apresentou no TRE, né, para ter seu registro confirmado como representante político para vereador daquela cidade, daquele estado, desaparece. Serve para nada. É apenas uma peça burocrática. A imprensa... Se me permite, o que você está falando aí, na verdade, é o estelionato eleitoral, né? Só que o estelionato eleitoral não está sujeito a penas. Ou está? Porém, não é cumprido, né? Não, é a ignorância que não deixa que as coisas aconteçam. É por falta de conhecimento mesmo. E nós vamos chegar já nesse ponto, que é o final, né, a cereja do bolo é exatamente essa resposta. Mas vamos lá. Resta o quê? Resta que, terminadas as eleições, um ou outro jornalista responsável, porque tem muito jornalista vagabundo, né? Não é como o Carlos, não é como o Celso, que tem responsabilidade pelo que está fazendo. Então, alguns, como o Carlos, como o Celso, que tem responsabilidade com a profissão, pega o plano de governo do cara eleito, que está lá 100 dias governando, e começa a observar, e começa a criticar. E começa a fazer isso. Ou seja, aquele plano que era para ser uma diretriz de um governo, em execução a um programa do seu partido, em conformidade com o plano que ele venceu a eleição, que foi aprovado pela sociedade, a sociedade aprovou aquele plano para ele fazer aquilo, e que só foi escrito porque existia um programa do partido, foi escrito daquele jeito porque foi baseado no programa do partido, fica apenas prestando conta para jornalista, para a mídia, porque se ele disse que ia construir a ponte que ligaria o Acre a Nova York, Rio Branco a Nova York, e não fizer, ele cai em descumprimento a um plano. É, sim, um estelionato, mas é um descompromisso, é desfazendo o compromisso da eleição. Ele pode ser impeachmentado por isso? Não estou dizendo que pode. Mas junta esse com outro, com outro, com outro, com outro, vai construindo um material probatório e para dizer para o cara, você está de forma legal eleito, mas você é ilegítimo. Você, como representante político, é o caso do governador, lembra que ele tem dois lados, né? Então, você, como representante político, é ilegítimo. Você não representa mais os interesses daqueles que te elegeram. Isso é seríssimo. Acaba com a vida dele.
Acontece que ele sai, olha, vamos agora defender a ditadura militar. Defende a ditadura militar. Agora nós vamos armar a população para criar milícias. E aí o combate à inflação. Cadê? O que você disse que ia fazer? Sumiu. Não, vamos falar sobre aborto. Vai falar sobre aborto. E cadê a distribuição de renda? Cadê o combate à corrupção, ao crime organizado? Que você disse que ia fazer, que estava de acordo com o programa do partido, que você fez aprovar na sociedade. Cadê isso? Cadê isso? Não tem. É ilegítimo. Ora, então, se o cara é ilegítimo, ele não vence as próximas eleições e ele também terá um problema muito grande de manter-se no cargo, porque os representantes, e aí vem aqui, o final vai ser mais ou menos dentro disso, né? Os representantes políticos partidários que estão lá no legislativo cruzam os braços, mamam na teta, vivem de troca de favores, não toma lá da cá e não tira ele do cargo. Porque se ele descumpriu o programa do partido, se ele descumpriu o programa que foi aprovado na eleição e se ilegitimando, basta uma questão política para tirar do cargo, como foi o caso da Dilma Rousseff. A Dilma cometeu pedalada? Lauro, cometeu pedalada, mas só foi ela? Foi só a Dilma? Temer fez. Collor fez, todo mundo fez. Fernando Henrique fez, todo mundo fez. Mas ela estava ilegítima. Ela não tinha base partidária, não tinha base no Congresso, vinha descumprindo tudo que tinha falado. Na primeira oportunidade, ela bota fora. Claro, ali tinha um Temer conspirando, né? O Temer é um conspirador, ele estava ali conspirando. Aquilo foi armação para dizer, fora. Porque ela perdeu a legitimidade. A legitimidade serve para isso. Olha, vamos mandar mensagem para os nossos senadores, para os nossos deputados, né? Para dizer, fora, Lauro, você está ilegítimo, ninguém te quer mais aí. Eu quero impeachment dessa forma. O impeachment é um julgamento político, não é técnico. Dá um voto de desconfiança no caso, você não está mais fora. Em um país sério, Bolsonaro tinha sido colocado para fora 3 vezes, né? Estão 3 anos, né? Vai fazer 4. 3 vezes. Porque perdeu a legitimidade. Ao desmontar a Lava Jato, ao fazer o que ele fez, aquela representação política desapareceu. Ele não tem mais a representação que ele foi eleito. Ele não tem mais. Não tem mais a legitimidade. Ele está legal, porque foi eleito, está legal. A lei está lá. Então, quando a gente diz o governador, o prefeito e o presidente da República é um representante político, nesse caso é porque ele é majoritário, ele representa a sociedade como um todo, mas representa, sim, um programa partidário. No caso do presidente da República, esse cara não tem um partido. Ele vai para o 10º partido, se eu não me engano, sei lá quanto. Ele não está ali para pegar o programa do PL e reescrever um plano ou reorientar o plano de governo para que ele faça o programa do partido atender aquilo que ele se comprometeu em lei queria fazer. Então, essa história da representação política é preciso que a gente volte às escolas, no meio da rua, no supermercado, no posto de gasolina, nas feiras, e voltar a falar sobre ela. Aqui nós temos uma coisa interessante. Um delegado é um representante político? É. Um juiz é um representante político? É. Um padre? É. Pastor? É. Por quê? Eles não estão vivendo fora de uma sociedade. Aristóteles, não é? Que nos ensinou que o homem é um animal político, um político. Vivendo em sociedade, todos somos políticos. Não adianta você satanizar a política, ou o agente político, ou ser político, porque, no fim, você está satanizando o próprio homem. Mas quando você diz, eu quero representar politicamente uma coletividade, uma sociedade, ou um grupo, você tem responsabilidade. Você está assumindo responsabilidade não para os seus desejos, os seus interesses, mas para um interesse coletivo. Aí você representa politicamente esse interesse. Agora, se você entrou num partido, aí muda, como a gente já falou. E para que serve esse representante político? Cara, para tudo, olha só. Nós temos um sistema único de saúde,
no Brasil. Aliás, na beleza, tem problemas que criaram. Porque se levar mesmo toda a verba que foi destinada para a saúde, para aplicar mesmo na saúde, nós vamos ter a saúde do primeiro mundo, que é muito dinheiro. Se fosse tudo funcionando direitinho, e aí esse representante político, olha, vou lá na Secretaria de Saúde e vou reivindicar um semestre de vacinação infanto-juvenil e de idoso na nossa coletividade. Vai lá, faz tudo protocolo, e representa esse interesse junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. E aí vai ter lá aquele convênio, né? Estado, Prefeitura, e o que competiu o Estado, que transfere para a Prefeitura, para atender aquele recurso que tem lá naquela comunidade que está fazendo a reivindicação. Esse é o papel do representante político, que pode ser descrito de várias maneiras. No Brasil tem um negócio de presidente de bairro, presidente de associação, presidente do quê, presidente aqui. Tudo isso são representações políticas. Mas pode ser um cara sem nenhum status de direção dessas coisas. Pode ser um cara lá articulado, bom, que defende a sociedade, e a sociedade reconhecendo nele um representante político dos seus interesses. Ou seja, pode ser uma pessoa avulsa, como pode ser uma pessoa dentro dessas organizações que se formam por aí. Mas o que está em crise no Brasil, além da tremenda ignorância do tema, a educação do nosso povo, que está visivelmente em crise, está em crise aquele representante político que foi para o partido, que se desvinculou da onde veio, de suas origens, de que o levou até o partido, e dentro do partido se submete a outro problema que é geral no Brasil. Os partidos não são partidos orgânicos, fisiológicos, não são partidos que têm um organismo, que trabalham com um organismo, que funciona de acordo com os princípios de um partido. Eles são empresas privadas, que representam o interesse de um dono, de um capitão. E aí você esculhamba todo o processo. Porque não caberia, mesmo que o Carlos quisesse, aquele nosso Carlos do exemplo, quisesse chegar no partido e fazer a diferença, já não pode mais, porque o partido vendeu-se para defender interesses de terceiros ou interesses estranhos ao partido e à sociedade. Está apartado. Isso é tão grave e tão antigo no Brasil que a sociedade olha para o partido e não acredita mais. Não acredita mais nos representantes partidários que nós rotulamos de políticos. E aí, quando você coloca tudo dentro de um balaio só, você misturou gente honesta com corruptos, com bandidos, com vagabundos, com saltimbancos, com uma horda de gente ruim, que aí você diz, olha, a política não presta. Você pega o que é ruim e generaliza. E aí, nós estamos assistindo isso, sabe desde quando no Brasil? Eu já falei tanto isso, né, Carlos? Desde 1889, quando do estabelecimento da Primeira República no Brasil. Mas veja bem, Lauro, fazendo só uma parte. Com a mídia atual, né, as redes sociais, o jornalismo, esse pluripartidarismo, né, que é uma característica bem brasileira, né? 32 partidos, foi isso que nós... então. Por aí, né? Aos poucos as vísceras vão se expondo, né? De quase todas essas legendas, embora nem todas elas se tornem conhecidas, né? Ainda no subterrâneo tem várias que parece que não participam dos holofotes, né? Mas é lógico que cada vez mais está caracterizado essa questão de que tem donos de partido que nem eleitos foram para nada, mas são donos, né? Você, de repente, vê lá um fulano que já foi, talvez, ex-deputado, talvez já tenha tido uma carreira no Senado, mas, enfim, aí vem a síndrome das oligarquias também, que já foi enfocado e tal.
Dentro dessa crise de representatividade, bandido bom é bandido morto? Porque veja só, se eu faço um combinado contigo, tá, Laura? Nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Eu e você fizemos um combinado. Você tem a expectativa que eu cumpra com esse combinado. É a minha promessa de campanha, né? Os meus combinados, todos eles ajustados com as diretrizes do meu partido ou das alianças que eu fizer com demais partidos, eu tenho o entendimento que bandido bom é bandido morto. E você me elege por conta disso. Aí eu te pergunto, cadê os bandidos mortos? Não apareceu. Eu me comprometo a combater a corrupção, continuar essa jornada que no nosso caso específico foi a Lava Jato. Aí eu acabei com a Lava Jato. Eu me comprometo com não sei mais o que, etc e tal, mas o fato é o seguinte, o Supremo não me deixa fazer nada. Por outro lado, olha, gente, eu sempre fui do centrão. Ou seja, está caracterizado o estelionato, né? Daí vamos lá para a cereja do bolo. Né? Eu não tenho bandido morto, eu acabei com a Lava Jato, eu sou do centrão, e as diretrizes do meu partido lá da Baixada Fluminense, aquela pelo qual eu fui eleito vereador, e agora já estou chamando o filho para conversa, e não é por acaso, eu monto um gabinete do ódio em Brasília, que faz parte das diretrizes daquele meu partido, aquele pelo qual eu fui eleito lá na Baixada Fluminense. Então, que diabo é isso que não tem uma penalidade? Porque isso aí é pior que dirigir bêbado no asfalto a 240 km por hora. Mas tem penalidade. O problema está que agora aquilo que nós suspendemos lá para trazer agora aqui para o final, né? O modelo político brasileiro foi feito para não dar certo. Ele foi construído de propósito. E ele não é de hoje, ele é antigo. Como nós estamos falando, ele é de muito antigo. Mas, atualmente, o seu Gilmar Mendes tem culpa nessa parada. E ninguém quer lembrar dele disso. Ninguém fala dele. Ele produz uma caca atrás da outra. Essa história de nós termos aqui, tínhamos 35 partidos, hoje são 36 partidos registrados no TSE, parte da culpa está lá no seu Gilmar Mendes, quando ele defendeu a extinção do fim da cláusula de barreira. É a defesa dele. A cláusula de barreira é para impedir exatamente esse monte de partido político. Dava condições e limites para uma sigla ocupar um registro no TSE e um assento no Legislativo. Acabava com o PCdoB, acabava com esses partidecos tudinho, essas siglas de aluguel, e se quisesse defender uma causa, teria que entrar numa que tivesse condições de eleger representantes, pelo menos 7 estados, por aí vai, tinha um limite. Depois a gente vai falar sobre isso, eu não quero me antecipar. Mas essa cláusula de barreira dava um limite, ó. Hoje nós teríamos aí 5 partidos políticos. Que já é muito, né? Já. Mas os Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos, a gente fala que só tem 2, mas não tem um monte. Mas já era uma coisa, né? Pô, peraí, né? Eu não tenho que me sentar com 32 pessoas para montar um governo, né? Ter uma governança, ter governabilidade. Agora eu tenho que me reunir com 5. Haja estatal, né? Para sustentar. Haja estatal para sustentar 35, né? Imagina, 32, imagina 35, né? Então, essa questão é do modelo. O nosso modelo é feito para isso. É feito para privilegiar e promover a corrupção. Em suma, é um avião projetado para não voar. Para não voar. E se voar, cai. Por isso que ele não voa. Então,
é muito complicado dizer isso, porque os caras podem até amanhã aqui aparecer a federal aqui em casa, mas eles vão ter que vir bem arrumados aqui. O velhinho aqui não entrega fácil, não. Sou pior do que curisco, né? Então, eles fizeram um sistema para eles, o que é pior. Porque dizem que nada é pior que não possa piorar, na verdade. Eles mexeram de tal maneira na lei eleitoral para favorecer a eles. E foram além. Eles começaram essa história e começaram a dizer que o financiamento privado favorecia a corrupção, que tinha que ter financiamento público de campanha, de partido, né? Hoje, a situação que está, um partidozinho sem vergonha, feito nas coxas, na beira do cais, tem acesso a um fundo milionário para manter o partido e manter as eleições, se ele tiver o mínimo de representação. E sem ter que prestar contas. Você pode comprar casa, carro, pode... Tá liberado, liberou geral isso aí, né? Esse é o grande problema. É porque o sistema foi, sabe, alterando a democracia, quebrando a democracia, fragilizando a democracia, né? Eleitos democraticamente, eles foram quebrando, ao ponto de, olha, nós mandamos no orçamento, a gente tem fundo como a gente quer, a gente gasta como a gente quer, dinheiro a gente tem. Não precisa ser eficiente. Eles foram modelando, né, Laura? Mas ainda vão continuar, com certeza, né? Aquela pérola do semipresidencialismo dá um norte para essa visão de conveniências, né? Mas nos últimos 3 anos, que vão findar em 4, nos últimos 3 anos eles ficaram arrojados, né? Bem arrojados. Sabe por quê? É assim, quando o dono do prostíbulo é fraco, a cafetina é fraca, as moças do prostíbulo mandam no prostíbulo. Dão ordem para o garçom e aquilo vira um pardieiro, vira uma imundícia, porque ela não quer trabalhar, não vão trabalhar. É bem capaz que quem tem que fazer tudo é a cafetina, o cafetão, e elas vão ficar de flor. Isso foi meu avô que me disse. Quando um presidente, um governador, um prefeito é fraco, nem manda mais no país, quem manda é um legislativo, porque ele vai fazer uma chantagem lá. Tu não quer não, Vamos fazer aqui, daí teu impeachment, aí pronto. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Né? Aí corre pra não quer não? Nós vamos pegar teu filho. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Foi aí que ele entregou a chave do cofre, da casa, de tudo. Cadeado do portão, tudo. Porque o sistema foi fragilizado. Isso, o cara é fragilizado, o cara se fragilizou, ele não é aquele cara que entrou lá no primeiro dia. Lá no primeiro dia ele entrou com o Sérgio Moro dizendo, vamos prender todo mundo. Os cabas se arrepiaram, rapaz, os caras ficaram nervosos. Era gente com medo de ir no Planalto, rapaz, eu fui lá, rapaz, eu e mais 3 amigos aqui do ar, nós fomos lá, rapaz, vamos falar com o Bibiano. Os caras tinham medo, rapaz, de entrar lá, rapaz, com medo de sair preso, rapaz. Aí depois que saiu todo mundo, né? Saiu Sérgio Moro, saiu Braga, o general Santos Cruz, foram saindo as pessoas sérias do governo, foi entrando Pazuello, foi entrando todo mundo que subserviente, rapaz, aquilo virou um flosópa, o cara entra lá como quer, rapaz. Outro dia entrou um pastor lá, rapaz, um monte de pastor para roubar, rapaz, a pedido do presidente, porque eles têm uma intervenção, os pastores, eles são intermediários entre Deus e o homem. Aí foram lá, rapaz, se tu me der ouro, se tu não me der dinheiro, tu não vai terminar o mandato, porque a gente vai pedir para os outros tirar daí, rapaz. Aí foi lá, aquilo virou assim, virou um freio, porque o presidente é fraco. Aquela história que ele é valentão, que é machão, aquilo, a psicologia ensina, rapaz, pra gente. Mas é um gatinho, é leão para fora e gatinho para dentro, rapaz. Aí ele nomeia um terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, né? E vai eleger outros trastes para outros lugares. A Polícia Federal está aparelhada, a Corregedoria Geral, a Procuradoria Geral,
tudo, a Polícia Rodoviária Federal, o COAF, tudo, ele teve que mexer em tudo para proteger seus filhos torpes, ladrões, sem vergonhas, entendeu? Ele perdeu a legitimidade, ele não é o mesmo cara que foi eleito lá em 2018. Ele não é aquele cara, ele é outro. Se você fizer um corte lá e um corte aqui, é como se você tivesse feito várias eleições para chegar num cara que você não reconhece mais. E por falar em intervenção, eu vou ter que intervir, porque eu estou de olho aqui no nosso tempo está esgotando. Nós conseguimos ser conclusivos agora e deixar o restante para o próximo programa, professor? Claro, olha só, eu tenho um prazer enorme, eu ficaria aqui um ano conversando com vocês, vocês me deixam à vontade, eu, tenho um prazer de estar aqui. Olha, mas não tem como não deixá-lo à vontade, viu? O professor Lauro é um poço de sapiência. Olha, eu estou sem jeito aqui, mas obrigado assim mesmo. Olha só, pela minha falta de jeito com isso. Olha só, o Carlos Celso falou uma coisa aqui importante para a gente colocar. Qual é o fim, a origem, a causa, a consequência da consolidação do aculturamento da crise de representação? É exatamente essa. Quando alguém diz assim, ó, bandido bom é bandido morto, a gente tem que puxar o freio de mão, né? Puxar com força, tacar o pé direito no freio também, segurar na janela, né, para não passar pelo vidro, porque é perigosíssimo. Essa frase, ela foi usada por Sivuca, lá no Rio de Janeiro, lá do crime organizado do Rio de Janeiro, do Esquadrão da Morte. Sivuca era um delegado que inaugura as milícias no Rio de Janeiro. Ele se candidatou, aí pegou essa frase, ele copiou lá de um general americano que dizia assim lá na América: índio bom é índio morto. O que aconteceu lá? Mataram todos os índios. E só não mataram aqueles que correram esbaforidos para a montanha e lá se esconderam. Os Ciús, os Apaches e outros que correram lá para as montanhas e escaparam à morte. Sivuca traz para cá e coloca: bandido bom é bandido morto. E aí começa a matança de gente inocente e bandido no rodo só no Rio de Janeiro. Começam as milícias, que serviu só de proteção. Ofereciam só proteção. Com o passar do tempo, elas evoluíram, viram que era bom e gostaram do que viram. Aí migraram para o narcotráfico, migraram para a pistolagem, migraram para venda pirata de TV a cabo, gás, van, transporte coletivo. Eles dominaram o estado do Rio de Janeiro. Entraram no ramo imobiliário, né? Entraram no ramo imobiliário. Eles dominaram o estado do Rio de Janeiro. Como? Aos poucos e sistemicamente, eles foram colocando os seus membros representantes que defendiam o programa político partidário das milícias no legislativo municipal. Até chegar à presidência. Até chegar à presidência. O estado do Rio de Janeiro virou um estado bandido. Entra e sai governador ali, eles são presos, os deputados são presos, secretários são presos, a corrupção está desenfreada, mortes em cima de mortes no Rio de Janeiro, as favelas trocam tiro uma com as outras diuturnamente. O Rio foi entregue às milícias. Isso porque a crise de representação, quando não é resolvida, quando você não identifica exatamente quem é o representante político, quem é o representante político partidário e a função de cada um, ocorre o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que os bandidos, os bons agora, os homens do bem, as mulheres do bem, já estão matando preventivamente para não serem mortos. Eu atiro primeiro para não morrer. O nome disso, Durkheim, um sociólogo, que para mim é um filósofo da sociologia, disse que era uma anomia, uma espécie de anomia social, quando se não obedece mais às regras estabelecidas em convivência social. A pessoa não tem mais limites, quebrou a regra. Então,
ser o lobo do próprio homem, como falou Thomas Hobbes lá no Leviatã, lá no estado de natureza, já não faz mais importância. Matar ou morrer, eu vou preventivamente cuidar da minha vida. Mato antes. Então, isso tudo, quando você olha com a frase pequenininha, né? Parece boba, mas aquilo vai ficando na cabeça da gente. Vai batendo um dia, no outro também. Daqui a pouco, o anormal está banalizado. Está tão banalizado que ele convive do seu lado e você não sente mais medo, que é banal. Você não está mais ligando para aquilo, está ali ameaçando você e sua família e você sequer se percebe. Que é outra besteira que também, associada a essa, construiu essa nuvem de ignorância que paira sobre o país. Deus acima, Brasil acima de tudo, Deus acima, né? Deus acima de todos. De todos. Isso é uma frase nazista. Isso foi usado pelos nazistas lá, de Adolf Hitler, que dizia Alemanha acima de todos e Deus acima de tudo. É uma coisa produzida para você entregar a sua fé, você se deixar corromper a fé. E nesse momento, no Brasil, a maior e mais perversa corrupção é a corrupção da alma humana, através da corrupção da fé. Eu ressaltei isso no programa passado e é o que eu mais sinto. É o que mais me dói. É um espetáculo dantesco que a gente assiste aí, exatamente isso. Essa crise de representação nasce nesse pântano da ignorância, quando você não sabe mais o conceito das coisas. De propósito, fazem de propósito. Isso não é por acaso. Pode haver diferença entre isso e eu sou a alma mais honesta. Honesta do mundo, não tem diferença nenhuma. Acima de mim só Jesus Cristo, né? Acima de mim só Jesus Cristo, não tem diferença nenhuma. Bom, isso professor... porque a sociedade, nós já não sabemos mais o significado das coisas. E foi feito de propósito, lembra lá no início da conversa? Tirar as disciplinas que nos ensinavam, pegaram a sociologia, proibiram entrar na escola. Rapaz, domesticaram pela educação, pela família, domesticar a massa, estabelecer a ignorância como ponto de manobra social. E eu vou pedir agora, professor, para que já emende os seus 30 segundos, porque não dá um minuto, os seus 30 segundos finais aí, e vamos fazer a chamada já para o próximo programa, que a gente vai continuar com essas aulas aí. Vai ser formada uma playlist maravilhosa aí, uma enciclopédia para que a gente possa entender o status quo, o estado de coisas, o momento atual. Vamos lá, professor Lauro. A minha participação é para colaborar, estou aqui como colaborador. As palavras, outra vez nós estávamos falando, para mim as palavras ganham força, sabe? Ganham muita força. Eu estava conversando com o Carlos outro dia e eu disse que um texto que eu escrevi, e eu só lembro disso quando estou falando com o Carlos, está perto, que eu lembro que, eu contei essa história e pouca gente sabe dela, mas eu escrevi um texto e uma garota leu. E depois, Celso, ela me mandou uma mensagem de agradecimento, querendo que eu desse exclusivamente para ela aquele texto. Mas eu não vou contar a história toda, mas em off eu vou contar tudo direitinho novamente. Mas aquilo mexeu comigo, porque eu aprendi uma coisa importante. As palavras têm peso. Tem um poder enorme. Muito. Assim como a nossa alma ela é leve, são as palavras que fazem-na pesar, cair. Quem pronuncia as palavras tem que ter muita responsabilidade por aquilo que escreve, fala, porque você não sabe como aquilo vai chegar no coração das pessoas e levar até a alma. Muitas vezes, isso ocorre, você fala, chega no coração, vai à alma, e a alma se eleva, chega próximo ao Senhor. Outras vezes, ela é atirada ao pântano, ao lixo. Você destruiu aquela alma e ela não será capaz, sozinha,
sair daquele estado caído. Não consegue. É uma sofreguidão, é uma coisa tão ruim que as pessoas, às vezes, atentam contra a sua própria vida. É preciso ter muito cuidado. É por isso que esse programa é revestido de muita responsabilidade. Você tem que dizer para a sociedade, para os jovens, para as mães, para os pais, para os professores, para os pastores, para os evangélicos, os evangelistas, para toda a sociedade, que nós devemos voltar a discutir o Brasil, que nós devemos voltar a discutir os assuntos do cotidiano, as coisas que nos afligem, sem medo, sem tabu. Às vezes dói, porque crescer dói. Quando a criança reclama lá do osso que está doendo mesmo. O osso está esticando. Mas quem disse que crescer é ruim? Então a dor é uma coisa boa, se ela nos fizer crescer. Então, penso, honestamente, que a gente tem que fazer esse pedido para a família, para os professores, para as diretoras, para todos os políticos, para os representantes políticos. Ei, vamos discutir o Brasil. Chega de idolatria. Chega do império da ignorância, do ódio. É hora da cultura da paz. É hora de nós voltarmos a amar o outro, o próximo e ao Brasil. Desculpa. Tá tranquilo. Então é isso que eu desejo, que nossas mensagens, ou a mensagem do programa como um todo, chegue ao coração de cada um dos nossos telespectadores, dos nossos amigos, e emprestaram sua companhia, né, durante os nossos programas. E agradecer novamente você, a Carlos. A palavra novamente é gratidão. Nós aqui agradecemos aí a sua participação. A minha você é uma pessoa muito especial, é um pilar aqui nesse programa. Eu quero ser um colaborador, quero ser uma pessoa que está disposto a discutir, sem medo. Eu não tenho nada gravado. Está feito. Eu não tenho nada gravado, eu não tenho nenhum papel aqui na minha mão. Essas coisas vêm do meu coração e é dedicado a cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos meus amigos. Obrigado. O jargão do próprio Celso, né? Tudo que disseres será usado a favor do Brasil. Obrigado. E aproveita aí, Carlos, e dá o seu encerramento também. Vamos lá. Pois bem, então eu me despeço dos amigos e do nosso público, agradecendo pela audiência e lembrando uma frase também que eu coloquei numa postagem, acredito eu que foi numa postagem, em que eu coloquei que é difícil ser gente no Rio de Janeiro. E alguém me interpelou não entendendo o que eu quis dizer com isso. Mas dentro do contexto disso tudo que nós estamos conversando, a respeito do que já conversamos então nesse programa de hoje sobre o Rio de Janeiro, eu acredito que todos aqueles que nos ouvem devem estar entendendo o que eu quero dizer, né? O cidadão de bem, aquele que se esforça para superar os desafios que a vida lhe apresenta, no Rio de Janeiro, esse cidadão tem sido massacrado pela insegurança, né? Pela miséria, aqueles desprovidos de condições e pelas ameaças e até, enfim, pelo aparelhamento de milícias, etc. Esse crime organizado violento que você vê uma Cracolândia em São Paulo, então, é o umbral da alma humana. Então eu gostaria que todos refletissem que não precisa ser difícil ser gente no Brasil. Basta a gente se esforçar um pouco para compreender a razão das coisas, o status quo das coisas tal como elas são. O resto é nuvem, né? Essa é nuvem. Ok, obrigado. Bom, agora ao nosso público aí, o nosso muito obrigado. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcast, você pode nos acompanhar em podcast, nós estamos aí nas grandes plataformas, tá? No YouTube, no Facebook, enfim, não tem como nos perder. E se quiser saber o endereço de tudo, está lá em oestadobrasileiro.com.br, onde você vai poder acompanhar o nosso estado de coisas e outros programas que a gente faz também e que também são lançados no podcast. Muito obrigado, Brasil. Esse Brasil
esteja esse Brasil onde estiver, né? Esses países onde nos assiste aí. E um beijo em cada coração, um beijo especial para o Rio de Janeiro, que eu amo tanto. Eu sou um paulista curitibano que ama o Rio de Janeiro também, né? Então, vamos lá, vamos dedicar esse programa de hoje ao nosso querido Rio de Janeiro, que possam votar com muita consciência, tá bom? Até sempre, Brasil. Um beijo em cada coração, gratidão, até a próxima.